Para todo mundo ligado no YouTube, fim do Campeonato Brasileiro, fim também da Fórmula 1, né, da temporada da Fórmula 1, com um campeão inédito, quebrando aí, desbancando o Max Verstappen, o tetracampeão mundial, e o Brasileirão também terminou. Vamos falar um pouquinho dessa última rodada e resumir o que aconteceu no final de semana, né? Atlético e Cruzeiro jogaram, todos os 9 jogos, todos não, um jogo no sábado, outros 9 no mesmo horário do domingo, né? Briga pelo rebaixamento e tudo mais. Atlético e Cruzeiro jogaram às 4 da tarde. O Cruzeiro visitou o Santos com o time totalmente reserva, pensando na Copa do Brasil, né? E poupou todo mundo, o técnico Leonardo Jardim, e o Santos ainda lutando contra o rebaixamento, precisando apenas de uma vitória para escapar com tranquilidade, e fez o 3-0, né? Num time frágil do Cruzeiro, né, que teve uma ou duas peças aí cotadas aí para o time titular, mas praticamente todo mundo reserva, até o goleiro, né? Na Arena MRV, o Atlético pegou também um time reserva pensando na Copa do Brasil e fez 5, né, 2-0 no primeiro tempo. Teve um expulso, o Moura, e facilitou mais ainda a vida do Galo, e o time do Vasco morto em campo. O Atlético finalizou fazendo 5-0, né? Uma goleada aí que não adiantou de nada, né? Uma vitória que não vinha desde o jogo contra o Sport, né? Nesse meio tempo aí perdendo o título de Copa Sul-Americana, possibilidade de vaga aí na Libertadores ainda, né? Foi pro espaço, e aí esse 5-0 não adiantou de muita coisa. O time do Atlético, né, agora não tem mais nada no ano, já tá de férias, volta ano que vem no Campeonato Mineiro. O Cruzeiro ainda tem essa Copa do Brasil contra o Corinthians no meio de semana, depois a gente vai falar mais disso. Tem também aí pro Flamengo a Copa Intercontinental, né? Enfrenta o Cruz Azul do México no Catar na quarta-feira, e aí tem uma possibilidade muito grande de passar, mas o Cruz Azul também não é um time tão ruim assim, né? E vai buscar aí essa classificação para a semifinal. Quem passar enfrenta o Pirâmides. A minha seleção do campeonato, eu fiz com base em alguns dados, e tudo que eu vi também, né? A minha seleção, ela fica com Everson, Paulo Henrique do Vasco, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Reinaldo do Mirassol, Marlon Freitas, Arrascaeta, Matheus Pereira, John, Vitor Roque e Caio Jorge. Algumas pessoas colocaram Paulo Henrique nas seleções deles, e eu até pensava que não era o cara da posição, mas vendo aí os números, e realmente essa lateral direita foi muito difícil, né? Nem todo lateral se comportou bem nesse campeonato. Não foi um campeonato de grandes laterais direitos, resumindo, e o Paulo Henrique foi o mais regular dessa seleção aí, mais pela regularidade, né? E quem jogou mais também, né? Porque tem jogador em algumas seleções que não jogaram nem metade dos jogos, né? O Jorginho, por exemplo, está em algumas seleções e ele jogou apenas 18 partidas. Aí eu acho que é um critério que não concordo, que não cabe. Apesar de ter sido do Flamengo campeão, aí muita gente também coloca por isso. Então, ainda no meio de semana, temos Cruzeiro e Corinthians, né? O primeiro jogo é no Mineirão. E Vasco da Gama e Fluminense. O primeiro jogo é comando do Vasco, mas eu acho que, se eu não me engano, os dois jogos serão no Maracanã, né? E as voltas serão no domingo, né? Corinthians e Cruzeiro em Itaquera, Fluminense e Vasco da Gama no Maracanã, para decidirem quem vão às finais da Copa do Brasil na outra quarta e no outro domingo. De um lado eu acho que o Cruzeiro é mais favorito, do outro eu acho que o Fluminense é mais favorito. Falando de Fórmula 1, terminou ontem, né, em Abu Dhabi, uma pista muito bacana. Saída dos boxes ali é sempre legal, tem um túnel e o carro volta ali para a pista do outro lado. A pista de Abu Dhabi foi palco aí da última corrida, né, da temporada de Fórmula 1, e Max Verstappen ainda tinha chance, mas o Lando Norris, que ainda era o líder, precisava só da terceira posição, e foi realmente a terceira posição que ele ficou no final da corrida. Ele largou em segundo, o Piastri, seu companheiro de equipe, o passou inclusive, mas não foi suficiente para o Max Verstappen ser campeão do mundo, né?
liderou a prova praticamente de ponta a ponta, mas o holandês não conseguiu o seu pentacampeonato. E Lando Norris vence pela primeira vez o Mundial da categoria, né? Liderou mais ou menos metade do campeonato, né? O Piastri também liderou bastante, né? Mas o Norris obviamente foi o mais regular e termina aí, apesar de 2 pontos na frente do holandês Max Verstappen, termina aí com um título mundial, o primeiro dele, quebrando a sequência do Max com a Red Bull, que eram 4 títulos seguidos inclusive, né? E ele buscava o pentacampeonato, o piloto da Red Bull. Ano que vem tem mais, categoria volta em março, né? E aqui no Brasil volta em outro canal, infelizmente, porque estava na Band e a transmissão era muito boa mesmo. Então é isso. Meio de semana aí tem Copa do Brasil, Intercontinental com o Flamengo. A gente volta depois para falar desses jogos. Valeu, um abraço.